Convido a presidente do Grêmio Livre, Mário de Andrade, a estudante Tamires Eduarda Leite da Silva. Então, passarei a palavra para o nosso diretor, professor Ricardo, e depois para os demais componentes da mesa para uma breve fala. Boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença do deputado Ivan Valente, ao Matheus, presidente do PSOL, ao nosso magnífico reitor, professor Eduardo Modena, e a Tamires, nossa aluna presidente do Grêmio. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. É uma honra, né, para mim, enquanto diretor, enquanto cidadão, receber o deputado Ivan Valente, que tem toda uma história, né? Acho que o professor Rogério vai falar depois um pouquinho a respeito do deputado. Uma história de luta pelas minorias, pela busca de uma educação melhor, de uma saúde melhor, de um Brasil melhor. Para aqueles que não sabem um pouquinho da história do campus, a gente teve 2 emendas, o deputado nos agraciou com 2 emendas, que nos propiciaram algumas coisas, dentre elas a construção das últimas salas de aula. São 6 salas de aula e a sala dos professores. Então, graças aí à ajuda do deputado, a escola vem melhorando, a escola vem avançando. Então, gostaria imensamente de agradecê-lo em nome de toda a comunidade e desejo que a gente tenha uma ótima palestra. Obrigado a todos. Então, agora passamos a palavra ao magnífico reitor, professor Eduardo Modena. Boa noite a todos e a todas. O Rogério não estava programado de me chamar, porque eu vim aqui como espectador. Né? E eu gostaria de dizer que é absurdamente importante a presença de um representante de todas as lutas, as mais justas, aquelas lutas que fazem a diferença de um país, aquelas lutas que fazem com que um país seja soberano na sua saúde, na ciência e tecnologia, verbas para pesquisa e principalmente para a educação de qualidade, que é o deputado Ivan Valente, que eu acompanho e sou um votante, né, histórico, deputado. O senhor tem a certeza que desde o tempo que o senhor estava no outro partido, nós apoiávamos, né? Então, isso é importante que nós façamos essa menção, essa reflexão, porque aqui nessa sala, né, nós temos, viu, deputado, nós temos tudo que eu acho que de melhor nós temos na sociedade brasileira. Nós temos um prédio que não seja o melhor, mas que ele é muito bem equipado. Nós temos um quadro de técnicos administrativos, né, da mais alta competência. Temos mestres, doutores, graduados, os nossos professores, que fazem com todo o esmero e com toda a militância por essa educação que vai fazer diferença. Por quê? Porque nessa sala tem um motivo pelo qual nós trabalhamos e acordamos todos os dias, que são os nossos alunos, nossas alunas, que nós não temos em mente apenas e tão somente ensinar a eles uma profissão, porque vamos lembrar que isso é um Instituto Tecnológico de Ciência e Educação, né? É líquido e certo que nós temos que formar o jovem, né? Para que, não só o jovem, né? O jovem adulto, para que tenha a melhor inserção no mercado de trabalho. Nós temos, mas o nosso compromisso é com a formação dessa população, a formação da nova geração, que vai, espero eu, cultuar
vai cultuar valores, viu, deputado, que são professados nessa casa de ensino. Quais são esses valores? E a gente precisa reafirmar isso, né? Muito inspirado o que aconteceu hoje na Nova Zelândia, mas principalmente ontem em Suzano, é a tolerância. Não só a tolerância, mas aceitar e conviver com a diversidade. A diversidade de credo, a diversidade de gênero, de opção sexual. É primordial que nós façamos todo dia, ininterruptamente, o cultuamento desses valores. E eu tenho certeza que nós fazemos isso em todos os campos dos institutos, do Instituto Federal, de todos os institutos do país, mas principalmente nessa Casa de Saber. Então, eu fico muito, muito contente de ver, né, essa plateia muito seleta para receber, né, dentro de todo o trabalho que a direção tem feito, aqui a direção do campus, na figura do professor Ricardo, de todo o seu corpo diretor, dos professores, dos técnicos, receber, né, um deputado, né, que tem feito tanto pela educação, e em particular a esse campus, né, trazer um tema que também é primordial ao bem-estar de toda a sociedade, principalmente de nós, né, que somos trabalhadores, né, que é o tema central da sua vida aqui, viu, deputado? E que eu faço votos, né, de que a gente consiga entender melhor, né, o que essa reforma traz e todas as ameaças que ela traz a esse mundo melhor que a gente sempre cultuou e sempre quis ter, e que essa casa de ensino também sempre esteve junto desses valores. Então, obrigado pela sua presença, muito obrigado de coração de todas as emendas. Essas emendas representam salas de aula, laboratórios, representam transporte, representam aquilo que a gente sabe que precisa para ter educação de qualidade. Precisa ter uma boa estrutura, precisa ter servidores, técnicos, professores com uma bela carreira que está em risco, né? E o primeiro risco acontece com a Previdência, esse ataque à Previdência. Então, obrigado e vamos ansiosamente esperar as suas palavras. Boa noite a todos. Então, passo a palavra agora ao presidente do pessoal São Roque, Matheus Taraborelli. Boa noite a todos. Gente, isso aqui está irritando, tá bem? Não tenho muito o que falar aqui hoje. Acho que acredito que o principal, se a gente ouvir as palavras do deputado Ivan Valente. Eu tenho a agradecer primeiramente a presença de todos, ver muitos jovens, para ver um tema que em si não é tão relacionado, né, aos jovens, a aposentadoria. Muitos, às vezes, nem ingressaram ainda no mercado de trabalho, mas como eu falo para os filiados do pessoal daqui de São Roque e outras pessoas também, pautas, principalmente na esfera federal, não faltam para um partido progressista de esquerda como o nosso, né? Tem questão ambiental, indígena, pauta não falta, mas a gente acredita que a maior pauta de todas que a gente deve trabalhar, que é o maior projeto desse governo, é a questão da reforma da Previdência, né? A gente está aqui com o deputado. Quando houve o pessoal, né, de São Roque entrou em contato com o mandato dele, foi justamente isso, para vir uma instituição de ensino para jovens, para falar da reforma da Previdência para jovens. Hoje em dia, o jovem, ele é o maior pilar de comunicação que tem. O celular, a internet, ele está sempre recebendo informação e também está repassando informação. Então, a intenção foi, uma linguagem jovem, uma linguagem descomplicada, como todas as falas do deputado têm, fácil de entender. Para quê? Para vocês, mesmo quem não trabalha ou quem trabalha, vai ser impactado negativamente caso essa reforma venha a ser aprovada. Se tudo der certo, o pessoal trabalhar não vai ser, para que essa mensagem seja espalhada para as pessoas, seus pais, avós, amigos, amigas. Eu acredito que esse é o principal, a gente se tornar, fazer uma rede
e espalhar essa mensagem. Agradeço o reitor do Instituto, o Dr. Modena, e também o Ricardo, por estar recebendo o pessoal aqui mais uma vez, né? O pessoal de São Roque tem uma grande proximidade aqui com o Instituto e sempre muito bem recebido. E agradeço também ao Dr. Rogério, que do Instituto está fazendo também, ajudando a trazer o mandato, e principalmente o nosso deputado, que nos dias de hoje, com tanto trabalho no campo progressista e para o PSOL, conseguiu tirar um horário para vir aqui e para expor essas falas. Agradeço a todos. Obrigado. Passo com a palavra agora a estudante Tamires Eduarda Leite da Silva. Boa noite. Eu, como representante dos discentes do ensino médio, responsável pela chapa Apoena, quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui e falar que os estudantes eles são extremamente importantes para o funcionamento do ensino técnico no geral. Eu vim transferida do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é um dos institutos que são referência no Brasil todo, e acaba que a gente vai agregando, né, conhecimento, vai agregando experiências, e nada mais justo do que eu tentar agregar alguma coisa ao instituto que me recebeu com a transferência e que não teve nenhum problema com isso. Enfim, só estou aqui basicamente para representar os discentes do ensino médio e para falar que nós estamos lutando juntamente com todas as pessoas responsáveis pelas lutas hoje em dia, e a gente está dentro do coletivo feminista, dentro do coletivo negro, para representar o campus, não só aqui dentro, né, porque a gente não vive numa bolha, mas também fora dele. Aproveitando a oportunidade, eu queria só entregar esse documento pro Ivan Valente e falar que a sua ajuda foi muito importante e está sendo muito importante para o Instituto, e nós queremos uma pequena ajuda, basicamente, para também agradecer a você, né, pela oportunidade de ter você aqui hoje para falar sobre um dos temas que influencia muito na nossa vida, principalmente na vida das mulheres, porque a gente tem tripla jornada, basicamente, dupla jornada também. Então, eu só queria agradecer a você, queria agradecer a todo mundo e entreguei esse documento para você, em nome do campus, em nome dos discentes. O documento fala sobre uma ementa que é para a nossa construção do refeitório e também para ampliação de mais coisas dentro do campus. Inclusive, a gente conseguiu ampliar muita coisa aqui dentro com a sua ajuda, e é de extrema importância que você receba, por favor, em nome da gente. Alô? Já que o microfone acabou sobrando aqui na minha, eu só quero contextualizar esse pedido da Tamires, que na iniciativa do nosso diretor, né, ele faz um contato com a nossa diretoria de infraestrutura, né, que muito recentemente esteve na frente o professor Silmário, que agora é o nosso proreitor de administração. E aí, deputado, só para que o senhor se apodere dessas informações, o projeto executivo nós vamos fazer na reitoria. Então, em breve tempo, nós teremos o projeto executivo que lastreia o projeto básico, que faz com que aí nós tenhamos condições de fazer a licitação. Daí o pedido da Tamires para mais uma ajuda. Então, uma bela motivação, não só para a emenda particular, mas para a luta da emenda na bancada, conforme nós estávamos conversando há pouco. Tá? Então, os alunos, os professores e os técnicos administrativos aqui, tenho certeza que a reitoria vai continuar, obviamente, dando todo o apoio e sustentáculo administrativo, técnico, para que o deputado apenas faça ali o chamego do chefe, ok? E aí, parabéns, Ricardo, por toda a sua iniciativa de articular esse arranjo bastante profícuo. Obrigado. Bom, agora eu vou pedir então aos demais membros da mesa que se coloquem
no auditório. Enquanto eles descem, eu não posso deixar de fazer menção, né, aqui a presença do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme é um grande parceiro nosso, do pessoal de São Roque. Por favor, Luiz Guilherme, sente-se aqui junto com os demais na área reservada. Eugênio. Só antes disso, posso dar um recadinho? 30 segundos. Pessoal, é rápido, desculpa, vou deixar o deputado falar. Mas aproveitando essa questão das obras, a gente fez já algumas alterações ao longo do ano, né, naquilo que é possível, no finalzinho do ano, desculpa. Com a parte orçamentária, vocês sabem que a gente está passando por uma série de dificuldades. Até o presente momento, a gente está trabalhando com 3/18 do nosso orçamento. Até o final de abril deve vir em torno de R$98 mil para a escola. Pra vocês terem uma ideia do que é isso, não paga nem o contrato da vigilância. A gente está aguardando que melhore o cenário e que a gente receba recursos. Então, dentro desse cenário um pouco difícil e complicado, a gente tem conseguido, com o apoio da reitoria, né, do professor Modena, do professor Maurício que está aqui também, do professor Silmário que não pôde estar presente, a gente está conseguindo fazer algumas obras. E dentro dessas obras, não sei se vocês notaram, a gente vai mexer aqui na frente. Na verdade, nós vamos fazer uma frente adequada, onde a gente possa ter um acesso melhor para vocês, para a entrada de carros, caminhões, etc. Então eu peço um pouquinho de paciência nesses próximos dias. A gente eventualmente vai isolar aqui a entrada, a frente, para poder entrar o trator e arrumar onde vocês vão ter mais um espaço para estacionar à noite. Eventualmente, se vier uma van buscar os alunos do médio, também vai ter esse espaço, fora a segurança que vai ser ampliada. Então peço novamente esse apoio de vocês, um pouquinho de paciência que a gente está trabalhando para melhorar. Obrigado. Bom, então agora, apresentando então nosso querido deputado federal Ivan Valente, um engenheiro, professor, político brasileiro. Ele já foi presidente do PSOL, ele tem atuado no Congresso Nacional desde o século passado e em lutas populares ele esteve à frente de diversos movimentos, incluindo um que eu considero muito importante, deputado, que foi o do voto aberto no Congresso, né, de a transparência para saber o que os nossos deputados e senadores andam votando com mais clareza, né? Fez oposição a uma série de tentativas de diminuição dos direitos dos trabalhadores, tem um forte engajamento com diversos movimentos sociais, LGBT, de uma forma geral das minorias. Tem uma série, ele é autor e coautor de uma série de publicações. Enfim, tem uma vasta história na política nacional. E hoje ele veio aqui nos agraciar, né, com essa palestra que tem como título A Reforma da Previdência e o Fim da Aposentadoria. O deputado então ele proferirá a sua aula em 40 minutos e depois nós vamos abrir para mais 40 minutos para que todos possam fazer perguntas e nós temos uma interação com o excelentíssimo deputado federal Ivan Valente. A palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Queria falar da nossa alegria de estar aqui no campus do Instituto Federal de São Roque e com amigos, né, que são professores, diretores, o reitor, alunos e alunas, amigos do PSOL, o Luiz Guilherme, que foi sempre o nosso contato direto aqui, agora o presidente, o Matheus. Quero agradecer particularmente aí ao professor Ricardo, que é o diretor dessa unidade, dessa instituição, ao nosso reitor, que acabou de falar, o professor Modena, agradecer as palavras dele, inclusive a confiança política que ele depositou na nossa história, na nossa trajetória política, e particularmente também a Tamires, a nossa representante tão jovem e já tão articulada. Ela me lembra os bons tempos que a juventude participava e enfrentou a ditadura militar. Eu fui da juventude que enfrentou a ditadura militar.
nesse período é que a gente mais aprende. Quando a gente está na escola, está na universidade, né, que a gente ainda não fez os planos de vida, é onde se forma a cidadania brasileira. Infelizmente, existiu uma ditadura, né, e um período de chumbo na sociedade brasileira de 25 anos, onde era proibido isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Uma palestra, um debate, uma organização popular, uma manifestação popular, né, a existência dos grêmios, dos centros acadêmicos. Eu fui caçado em 68 como secretário-geral do Centro Acadêmico da Escola de Engenharia Mauá, né, pela ditadura militar. Tive que enfrentar a clandestinidade, a cadeia e a condenação pela ditadura. Eu passei 10 anos afastado da vida, né, e não me arrependo de nada, porque é isso que forma e que forja os cidadãos. É só que hoje nós estamos vivendo, depois de 30 anos de democracia, de publicação da Constituição Federal do Brasil, né, um retrocesso que eu vou tratar com vocês aqui, e para a gente alertar a juventude brasileira que nós estamos vivendo um momento muito especial. Por isso, antes de eu entrar no tema específico aqui, que está na ordem do dia, que está na grande mídia, que é a reforma da Previdência, eu queria citar 2 fatos dessa semana, né? 2 fatos que são icônicos, simbólicos, do mundo que nós estamos vivendo, da conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, né? O primeiro foi a tragédia, né, lá em Suzano, na cidade de Suzano, onde vários jovens foram assassinados a sangue frio, né, e era um ambiente escolar. Então, é esse aqui de hoje, né? E você fica pensando de onde saiu tanta violência, intolerância, ódio, né? Como é que se construiu, se forjou uma situação desse tipo. Mas hoje de manhã eu fui convidado para fazer um debate que durou meia hora na Rádio Globo Nacional, né, com um deputado federal, também do estado de São Paulo, que é o capitão da Polícia Militar do estado de São Paulo, capitão Augusto. Então, em cima da discussão sobre o armamentismo, se deve armar a população ou não. E nós fizemos um debate muito duro, porque um senador eleito da República falou que para enfrentar o problema como o de Suzano, não teria acontecido se cada professor ou funcionário estivesse armado. Ele lançou essa tese. Veja, se cada professor ou estudante ou funcionário tivesse armado, eu nunca vi uma diretora pedagógica que foi assassinada, de 59 anos, enfrentar um garoto que veio predestinado para atirar. É uma insanidade. No momento que nós estamos vivendo, o primeiro ato do governo atual foi um ato de liberar a posse de armas no nosso país, como se isso fosse o fato mais importante para a sociedade brasileira. Não é buscar a igualdade social, não é buscar a educação pública de qualidade, ou conquistar um sistema único público de saúde universal, né? Era armar a população. Então, em cima da insegurança, do desespero da população com a violência, se toma posições extremamente superficiais, imediatistas, e que, na verdade, só pioram e geram a espiral da violência. Então, você nunca vai às causas do problema, e ao contrário. E eu dizia ao capitão o seguinte: exatamente a própria polícia militar é contrária ao projeto de liberar as armas. E a polícia militar é a primeira que indica que você, em caso de assalto, não deve reagir. Então, para que você vai armar a população? Porque em 95% dos casos de reação, inclusive de agentes públicos, ou seja, policiais da segurança pública, quando reagem e eles estão em situação de desigualdade, né, ele é vítima. É a vítima. Um assalto
no carro. Se você tentar reagir, a tua chance estatística é de 80% de ser assassinado. E o sujeito continua falando, por quê? Tem que ter um lobby de armas. É a cópia do que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos. Lá acontecem os massacres sucessivos nas escolas, só que lá ainda tem maior liberdade para obter uma arma. No Walmart, num supermercado, se compra uma AK-47, uma submetralhadora, entende? Que por alguns dólares. E qualquer cidadão, basta não ter algum registro policial, ele sai com uma metralhadora de lá ou um fuzil. Depois acontece os crimes, um garoto de 20 anos, 18 anos, extermina 30, 40 colegas, etc. E por que lá também não se revolta? Porque a indústria armamentista e o lobby de armas financiam os deputados americanos e aqui também. Inclusive o chefe da Casa Civil do governo, financiado pelo lobby de armas, da Taurus, que é a única fabricante, junto com a Companhia Brasileira de Cartuchos. Essa que é a realidade brasileira. Então, é óbvio que aquele jovem que praticou essa barbaridade, os jovens, mas um deles em especial, o perfil dele era aquele, ele só ia em sites de armas, etc., e ele adorava essa situação. E ele também sofria bullying na escola. Talvez ele discutia por que ele sofria bullying. Por que não tem um psicólogo em cada sala, em cada escola, para detectar essas questões? Para responder. Isso é pensar na educação. Se você quiser acabar com a violência, 90% disso você tem que resolver pela igualdade de oportunidades, pela escola pública de qualidade, pela saúde pública de qualidade, pela educação e por criar um ambiente, né, propício, familiar e na escola de boas relações. É disso que se trata. Então, aí nós lamentamos isso, e vai acontecer de novo, porque as pessoas vão achar que armando a população que nós vamos. Tanto que está pronto o projeto para liberar não a posse, mas o porte de arma também. Essa é a realidade do Brasil. Tá? Eu queria deixar isso gravado, mas quero falar de um segundo ponto antes de entrar aqui. Ontem, nós comemoramos, o Brasil comemorou, o país comemorou, infelizmente, um assassinato. Comemorou um ano com o assassinato da nossa vereadora, lutadora social, Marielle Franco. Um ano do assassinato. Vocês sabem que eles iam anunciar no dia 14, ontem, a prisão dos que apertaram o gatilho, ou seja, dos matadores, mas ainda não de quem mandou matar. E sabe que foi antecipado por 2 dias, porque eles vazou da polícia a prisão deles. Eles foram presos às 4 horas da manhã. E uma coisa que nos deixa intrigado, poxa, um policial militar, miliciano, o outro expulso da corporação, os que estavam no carro que assassinou Marielle. Esse cidadão morava no mesmo, ele era vizinho do condomínio a 2, 3 casas do presidente da República, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E feitas as investigações, achou-se 117 fuzis numa casa do comparsa dele, que é o laranja dele. Aliás, eles gostam muito de laranja nessa gestão, né? Está se espremendo laranja aí desde o primeiro dia, a começar pelo filho do presidente, né? Cadê o Queiroz? Já depois? Ainda não, né? Nem o senador, porque na verdade eles elogiam milícias há muitos anos já, grupos de extermínio há muitos anos. Quer dizer, ou seja, um poder paralelo ao Estado, né? Então é a ficção. Agora eu quero entender o seguinte: como é que se mata a expectativa? Eu vejo a Tamires e eu vejo a semelhança dela com a luta da Marielle. Alguém veio de baixo,
uma pessoa que veio da favela e virou líder popular, uma pessoa que virou ícone da luta contra o racismo, da luta contra qualquer tipo de preconceito, que se tornou uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, e talvez por isso ela tenha criado essa blindagem que depois permitiu que hoje ela virasse um nome nacional e internacional em defesa da liberdade, né? Em defesa da igualdade, né? Em todos os sentidos, né? De gênero, de raça, de cor, né? E tudo isso era de uma imensa generosidade, e a generosidade foi condenada por uma submetralhadora atirada por um profissional, né? E levou um ano, mesmo com intervenção militar do Exército do Rio de Janeiro, para se chegar a esse cara, com vários episódios de manobras para se não chegar aos verdadeiros mandantes do povo, né? Então, quero relembrar essa semana e mostrar o seguinte: poxa, nós precisamos de um outro modelo, de um outro projeto de nação. Nós precisamos de uma outra visão de mundo que prevaleça. O que está acontecendo é que o desespero, a desigualdade, o desemprego, né, muitas vezes ele leva a isso, a soluções imediatistas, falsas. Nós temos uma experiência grande de vida, né? E a gente observa o seguinte, que a participação popular e a participação social cidadã é a única maneira que tem de você construir de verdade uma democracia. Não basta só o voto de 4 em 4 anos. É preciso que as pessoas participem da sua vida social, da vida política, dos questionamentos, da informação. E agora, na época da informática e da velocidade das informações, infelizmente, ao invés de você utilizar esse imenso potencial de informações, o que está acontecendo é que as redes sociais estão virando redes insociáveis. Ou seja, onde só existe o ataque, onde só existe o ódio, a intolerância, e onde as pessoas pensam que participar é escrever uma frase de xingamento e teclado, bater o teclado do celular ou do computador. Isso não constrói nada, né? Isso não é construção coletiva. E é por isso que eu estou querendo, antes de entrar nesse debate, dar o seguinte painel. Fiquei sabendo que a Tamires também cursa a área de ecologia, de meio ambiente, né? Eu fui dos deputados lá que mais combateu, viu, Tamires, a mudança do Código Florestal. Preste atenção. Veja, você tem um país continental como o Brasil, um mega privilégio viver num país como o Brasil, continental, onde você tem ainda 57% de preservação, em acelerado movimento para desmatar, para invadir a fronteira agrícola e etc. O que aconteceu em 2012 no Código Florestal foi que a bancada ruralista no Congresso, ou seja, os grandes proprietários da soja, da carne, etc., eles simplesmente anistiaram 94% do que era de multas que eles deviam pagar. 94% foi anistiado. Tá certo? No Código Florestal. Depois eles aprovam o uso de agrotóxicos. Só agora, na semana passada, 70 agrotóxicos foram liberados, através da nova lei com essa bancada ruralista. Eu pergunto se cada cidadão daqui sabe que está comendo veneno acima dos parâmetros em quase todo tipo de refeição. Agora, um país como o nosso, entende, desse tamanho, tem o maior rebanho bovino do planeta, tem uma área de plantação de 75 milhões de hectares e etc., tem gente que passa fome. A exportação nossa, né,
ela é feita para enriquecer uma pequena minoria de gente que tem muita terra e concentra toda a riqueza. Quando a maioria dos alimentos que chegam à cidade são feitos pelo pequeno agricultor, nas grandes áreas urbanas praticamente. Então, isso quer dizer o seguinte: nós precisamos mudar o modelo. Nosso modelo virou agroexportador há muito tempo. O Brasil exportava açúcar no século XVI, gente. Agora nós exportamos soja in natura, nós exportamos milho, nós exportamos algodão, nós exportamos carne. Tudo bem, podemos exportar. Mas o café, o Brasil sempre exportou café há 100 anos, exporta café. Só que é o seguinte: você exporta o café em saca. E depois você vai no supermercado e compra um Nespresso que tem 10 vezes mais valor agregado industrial do que a saca de café que você exportou. Esse se chama modelo dependente da economia brasileira. É isso que nós combatemos há muito tempo, porque isso gera desigualdade social, isso gera miséria, isso não industrializa o país, isso não gera emprego, entende? Isso gera um orçamento baixo, cortado, que acaba impactando as escolas brasileiras. Hoje mesmo, está aqui na internet, que o ministro da Educação já tirou o secretário executivo do MEC 3 vezes em 2 meses. O ministro da Educação, ao invés de ele cuidar do Plano Nacional de Educação, eu quero dizer a vocês que eu sou o encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação, em 1998, discutido por toda a sociedade civil, que tinha 20 metas. E nesse plano se fazia um imenso diagnóstico da situação educacional brasileira, que praticamente permanece com alguns ganhos. Você tinha 40, 50 milhões de analfabetos funcionais no nosso Brasil, 14 milhões de analfabetos. Você tinha 3, 4 milhões de crianças em idade escolar, do ensino fundamental, fora. No Brasil, na América Latina, é o país que tem menos gente no ensino médio. Aqui nós temos gente no ensino médio. Na universidade, a Argentina já tinha lá em 98, quando nós escrevemos o diagnóstico, 38% dos jovens no ensino superior. O Brasil naquela época tinha 13%. Nosso vizinho argentino, não estou falando da Bélgica nem da Alemanha, estou falando do nosso vizinho, aqui embaixo. E digo mais: se nós crescemos no ensino superior, nós crescemos pela expansão da iniciativa privada, através de dinheiro público transferido para a iniciativa privada, pelo FIES, que chegou a 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Aqui nós estamos numa escola pública, e aqui vocês têm que se orgulhar de estarem numa escola pública, gratuita, de qualidade. Eles querem acabar. Eles querem privatizar o ensino superior público no nosso país. Quando a gente fica mais antigo, eu nunca uso o velho, em 1968, os estudantes lutavam por vagas excedentes. Queria dizer o seguinte: não tinha vestibular em 68. Nós íamos para a rua enfrentar os tanques da ditadura, porque a gente queria entrar na universidade pública. Então, o aluno que obtivesse a média de 5, sei lá, ele passava. Então ele estava aprovado, mas ele era um excedente, porque eles faziam a contagem. Depois é que criaram o funil do vestibular. Então tinha a luta dos excedentes. Naquela época, em 1968, você era 50 anos atrás, 20% da oferta de ensino superior eram privadas e 80% eram públicas. Agora a equação se inverteu: 80% são privadas, vagas de escolas particulares, e 20%
são de públicas. Mas as públicas continuam sendo as melhores universidades do Brasil, porque tem ensino, tem pesquisa, tem extensão. E o país que não pensa na sua universidade, o país que não pensa numa educação de qualidade, ele não tem futuro. E o nosso ministro da Educação, para voltar ao ponto, ele estava preocupado nos 3 primeiros meses, como é que eles iam enfileirar vocês aí para cantar o hino nacional e bater continência, entende? Em vez de oferecer o melhor ensino público, saber como é que nós vamos gerar emprego para empregar essa turma toda posteriormente. Isso é pensar o Brasil. E aí você vai perguntar, mas tem dinheiro para isso? Tem. Mas como assim? Todo dia na televisão diz que não tem? O problema é saber onde vai o dinheiro, o fundo público. E isso também está na reforma da Previdência. Aqui no Brasil ninguém sabe que a televisão, nem o Jornal Nacional vão falar que se gasta 45% que se arrecada pagando juros da dívida para banqueiro. Eu fui o encabeçador, eu fui o proponente da CPI da dívida pública em 1997. Olha, eu convoquei 2 ministros como presidente da CPI. Os 8 anos do ministro Pedro Malan, do Fernando Henrique, e os 8 anos do ministro Palocci, do PT. Sabe o que aconteceu? O PT e o PSDB não eram inimigos. Eles combinaram para ninguém ir. Eles não foram na convocação. Sabe por quê? Porque o mercado financeiro fica nervoso quando você fala em fazer auditoria da dívida pública, quando você fala que o Brasil gasta 40-45% do orçamento pagando juros da dívida pública e tudo que você arrecada. Isso é um assunto tabu. Isso você nunca vai ver no Jornal Nacional, você não vai ver nas discussões de economia. Isso não se fala. Isso vale para outras coisas. Por exemplo, 400 bilhões de reais foram oferecidos nos últimos governos como desonerações fiscais. O que é desonerações fiscais? É você deixa de cobrar os impostos para as empresas investirem, para gerar emprego e distribuir renda. Isso pode ser uma medida salutar. Mas sabe o que aconteceu? Do governo da Dilma para cá, foram ofertados vários projetos de desoneração de vários setores, inclusive da mídia brasileira, de agronegócio, de montadoras de veículos, 389 bilhões de desonerações fiscais que não geraram nenhum emprego, não distribuíram nenhuma renda e foram apropriados por quem não pagou os impostos. Sabe que impostos que eles queriam? Os da Previdência, que é a COFINS, né, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a CSLL, que é sobre o lucro líquido, né, o PIS e o PASEP. Todas essas coisas, ao invés de fazer no caixa da Previdência, eram desonerados. E agora eles falam, a Previdência está quebrada. Lá na Câmara dos Deputados, eu assisti esse tempo os refinanciamentos. O que é o refinanciamento? O empresário deve, ele não paga os impostos, ele não paga o IPI, produtos industrializados, ele não paga o ICMS, e vai acumulando. Chega um momento, 20 anos depois, chegam os deputados lá, representantes deles, e falam o seguinte: vamos refinanciar as dívidas. Aí você alonga a dívida para ele pagar mais 30 anos. Aí passa mais 20 anos, você faz um novo refis, chama refinanciamento. Sabe por quê? Porque o lobby deles é poderoso lá. Agora eu pergunto para vocês: o cidadão que compra uma televisão, uma geladeira, ou um carrinho na Casa Bahia, ou numa concessionária, se ele atrasar 2 vezes a prestação, o que é que vai acontecer? Vão lá buscar na casa deles. Vai buscar. É aí que vai o dinheiro público. O Brasil é o país que menos taxa fortunas e heranças. Se você for nos Estados Unidos ou na Suécia, em qualquer lugar, o cara paga 50% para transferir uma herança. Sabe o que é isso?
Grandes fortunas, eu não estou falando de 1 milhão, nem de 5, eu estou falando de 50 bilhões para cima. Não tem. Nós temos um projeto lá para taxar grandes fortunas que está tramitando há 12 anos. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque quem paga imposto aqui é o pobre. A reforma tributária é isso. Se você comprar uma dúzia de ovos e o sujeito mais rico do Brasil, o dono da Ambev, compra uma dúzia de ovos, ele paga o mesmo imposto que um cidadão que ganha um salário mínimo no ICMS. Então, o imposto é feito sobre o consumo e sobre a renda salariada. Aqui não se taxa a propriedade, a grande propriedade não é taxada. Grande, eu estou falando grande, não é pequeno, não é IPTU, não, pequeno. Estou falando gente que tem um território no Brasil do tamanho de Alagoas, é de um proprietário. Esse é o Brasil desigual. O Brasil que gera o conflito no campo, a pistolagem no campo, que a bancada ruralista tanto gosta, e assim por diante. Então, pessoal, é lógico que você começa todo ano entrando agora no nosso ponto aqui, falando assim, mas por que os jovens aí querem saber de previdência? Estão começando agora, a maioria dos jovens, não os professores, né, que estão muito preocupados com a previdência, certamente. Mas por que é importante discutir isso? É importante pelo seguinte, veja, qual é o sistema previdenciário brasileiro? Isso a maioria da população não tem esse conceito incorporado, que é o seguinte: quem está pagando os aposentados agora é essa geração que está pagando. E quem vai pagar a aposentadoria de quem está trabalhando agora é a geração que vem atrás, que vai pagar. Isso chama repartição, isso chama solidariedade na sociedade. O que eles querem implantar chama-se regime de capitalização. Cada um faz a sua poupança, né? Então, começa por aí. Só os ricos terão uma poupança, só a classe média mais bem atenuada. Porque o cidadão comum, e é bom que se saiba aqui, tem estatística, tem matemática para isso. A maioria do povo brasileiro, maioria, ganha até 2 salários mínimos. Na grande São Paulo, o lugar mais rico do Brasil, é até 2 salários mínimos o salário das pessoas. 70% ganha até 2 salários mínimos. Se você pegar os 30 milhões de aposentados da Previdência hoje, 10 milhões, mais ou menos, são trabalhadores rurais. Eles ganham 1 salário mínimo. E a grande maioria dos outros 20 que sobram, ganha de 1 a 2, no máximo 3 salários mínimos. Então, eu vou lançar para vocês vão ver na televisão todo dia, no rádio, a mesma história contada que a Previdência está quebrada e que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, que por sinal é um banqueiro, que por sinal é um especulador financeiro, um ricaço, ele quer economizar nas costas de quem? Do 1 bilhão e 100 bilhões que eles querem, dizem que eles querem economizar, cortar gastos, 900 bilhões virão nos mais pobres. Através do quê? Através do benefício de prestação continuada, chamado BPC, que é o seguinte: é um salário mínimo que é dado às pessoas com deficiência ou idosos vulneráveis que a partir de 65 anos passam a receber um salário mínimo. Foi feita uma pesquisa e dos idosos vulneráveis, que são pessoas que chegaram aos 65 anos, não têm um trabalho, não têm família, são realmente muito pobres, vulneráveis. E ainda tem, a família não pode ganhar mais de R$250 para receber o BPC. É isso, pessoas miseráveis. Foi feita a pesquisa e
A expectativa de vida de uma pessoa do BPC é 73. Médio, né? Então ele só vai receber pela proposta do Paulo Guedes agora, depois de 70 anos. Então, primeiro ele morre, depois ele vai no céu, ele recebe a aposentadoria. Entendeu? É isso. E é por isso que está tendo resistência no Congresso. Porque até os deputados da direita, até os conservadores, particularmente os do Nordeste, que conhecem a realidade, que a maioria ganha um salário mínimo ali, e até fala assim, pô, eu vou ao meu eleitor, entende? Isso aí não pode. Pergunte a uma professora, a um professor, eu já dei aula de matemática, eu sou engenheiro, sou professor. Eu dava 40 horas, mas na época que eu tinha 20, 30 e poucos anos. Mas se eu chegar um cidadão, uma mulher, uma professora com 60 anos, entrar numa sala de aula e ficar o dia todo de pé, com desgaste que isso tem, não é só isso. Saiu uma reportagem no Globo da semana passada que mostra assim, 20 e tantos % dos professores estão com problemas psicológicos. Fora as varizes, fora a garganta, fora o salário miserável que o professor ganha no nosso país, vergonhoso que o professor ganha no nosso país. Talvez a profissão que devia ser a mais valorizada de todas, no ensino superior particularmente, tá certo? Então, há 60 anos o professor, então tem gente que está chegando e falando assim, a regra era 30 anos, 25 anos para a mulher. Agora não, é 60 anos para todo mundo. Então tem gente que vai ter que trabalhar 10 anos a mais. 10 anos a mais, professor. Não é brincadeira você levar um impacto desse, né? Quer dizer, então haverá reações. A mesma coisa no campo. A pessoa não sabe o que é uma sala de aula, mas não sabe o que é enxada no campo. O Paulo Guedes fica sentado na Bolsa de Valores, na rua 15 de novembro. Certo? Ganhando dinheiro. Ele não sabe o que é ficar na enxada, de ponta a ponta. Essa que é a verdade do Brasil. E mais, eu pergunto a vocês o seguinte, em países europeus, em países desenvolvidos, um jovem, ele vai para a escola, ele geralmente completa o 2º grau, né, ou até o 3º, principalmente o 3º grau, ele começa a trabalhar, às vezes com 24 anos, 25 anos. Não é a realidade do Brasil. Aqui a maioria dos jovens, eles têm que trabalhar com 16 anos, 15 anos, 17 anos. Então, você elevar o tempo de contribuição e a idade mínima num país que o sujeito começa a trabalhar com 15 anos, ele tem que chegar aos 65, não tem mais o tempo de contribuição, ele vai contribuir 50 anos, não mais 35. E está sendo elevada também o tempo para se obter a aposentadoria integral, que às vezes é 1 ou 2 salários mínimos, para 40 anos de contribuição, num país que você tem 14 milhões de desempregados, mais 13 milhões procurando emprego desesperadamente, aí ou já desistiram, estão no desalento, e 40% da mão de obra brasileira está na informalidade, ou seja, nem contribui para o INSS, porque ou ele está vendendo, é ambulante, ou ele está fazendo bico, etc. Então, vejam vocês, esses cidadãs brasileiras, né? O país do desemprego, o país da sazonalidade, da informalidade, quer estabelecer um tempo de contribuição de 40 anos para quem está informal. É para nunca mais se aposentar. É disso que se trata. Então, primeiro, não é verdade que a Previdência está quebrada. Essa ideia de passar que a Previdência está quebrada é para ser raciocinada da seguinte forma. Suponhamos que um jovem desses aqui comece a trabalhar hoje. Quando é que ele vai se aposentar? No sistema de hoje. Daqui 35 anos. Sistema de hoje. Bom, onde é que foi o dinheiro que ele contribuiu? Onde é que foram os 35 anos de contribuição? Não foram para um caixa?
Não foram, eles foram gastos pelo governo e pelo sistema. Então, para eles dizerem que está quebrada, quer dizer o seguinte: os 35 anos que ele contribuiu não vale. O que vale é o seguinte: é quanto entra no caixa hoje e quanto sai. Quanto paga de aposentadoria e quanto se contribui. Quando, na verdade, quanto mais desemprego, quanto mais concentração de renda você tem, menor será a arrecadação da Previdência Social. Óbvio. E aí eles falam: então vamos para o sistema de capitalização, que é o seguinte: você acaba com a Previdência. Lá no Chile aconteceu isso. Em 1973 foi dado um golpe militar, um dos mais sangrentos da América Latina, matou milhares de pessoas e se impediu qualquer atividade social, sindical, de manifestação e tal. E o Paulo Guedes de lá, que eram chamados Chicago Boys, certo? Quer dizer, os garotos de Chicago, da Escola de Economia de Chicago, né, implantaram um sistema que era o seguinte: operário, cidadã contribuía. E aí ele contribuía com tanto, vamos ver com quanto ele vai se aposentar 35 anos depois. Sabe qual é a realidade do Chile hoje, da capitalização? É a seguinte: o salário mínimo chileno, a moeda chilena hoje, convertida para o Brasil, é de R$ 1.200 o salário mínimo. 90% dos trabalhadores chilenos recebem menos de meio salário mínimo. Não existe mais aposentadoria na prática no Chile. Então, eles estão revendo. Porque lá nem o patrão contribuía para a Previdência. Nem o patrão. Nem o Estado. Era só o trabalhador. E acabou assim. Ele está morrendo de fome. Essa é a capitalização. Agora chegou aqui os Chicago Olders, ou seja, os velhos. Então, o próprio, o Paulo Guedes. E quer implantar esse sistema que faliu no Chile, para a gente espancar, na verdade, esfolar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Por isso, pessoal, nós estamos oferecendo uma resistência muito grande lá no Congresso Nacional. Nós somos contrários a essa proposta, porque quando se discute para onde vai o dinheiro público, você não pode pensar, em primeiro lugar, em cortar. E aí vem o seguinte raciocínio: olha, me acompanhe nesse raciocínio. A Previdência Social gasta muito, ela está quebrada, mas os 300 ou 400 bilhões que vão para pagar as aposentadorias vão ser gastos aonde exatamente? No comércio, a indústria. Quem conhece o Brasil sabe que se pegar o sertão brasileiro, os 10 milhões de aposentados rurais brasileiros, o armazém da cidadezinha do interior, cujo município vive do fundo de participação do município, porque não tem renda, não tem indústria para pagar, ele só abre o armazém quando chega a aposentadoria, que é o ganho da família da cidade, pobre. Então o cara abre o armazém, o cara vai comprar o feijão, a alpargata, entendeu? Um pouco de leite, etc. Ele gasta o salário mínimo dele e esse dinheiro circula. Então ali, se você gasta o dinheiro, o comércio vende, o comércio vendendo, ele pede mais para a indústria gera mais emprego. Então nós não podemos tratar a Previdência Social como um gasto inútil. Isso é uma mentira. A Previdência Social distribui renda. Alguém pode dizer: tem um sistema, tem gente privilegiada ganhando? Certamente. Certamente as carreiras de Estado brasileira tem, por exemplo, um juiz, o Sérgio Moro, não é o campeão da luta contra a corrupção, ganha 80 mil. Sabe quanto é o teto do funcionalismo? 33 mil. O ministro Supremo é o teto do funcionalismo. Ele ganha 80. Porque ele tem gratificação disso, gratificação daquilo, auxílio livro, mais não sei o quê. Então, mas ninguém fala disso. O procurador presta um concurso público na vida dele com 24 anos. Né? E ele vai se aposentar com integralidade
e paridade. Isso está acabando. Os militares não mandaram as PMs, os bombeiros e os militares não mandaram o projeto para a Câmara. Sabe por quê? Porque eles vão continuar com a paridade e com a integralidade. Então não é verdade que a Previdência é igual para todo mundo. Não há o teto do INSS para todo mundo. O que é integralidade? É você se aposentar, se você ganhava um militar, sei lá, ganhava 15 mil reais, né? Ele ia se aposentar com 15 mil reais. Se amanhã tiver um reajuste inflacionário, entende? De 10%, 5%, ele vai ter paridade para tentar na ativa. Então ele vai continuar tendo a preservação do seu dinheiro. A mesma coisa tinha os funcionários antigos, inclusive juiz, promotor, todas as carreiras de Estado, inclusive professores, que eram concursados no nosso país, Receita Federal, Polícia Federal e etc. Mas a verdade é a seguinte: eles querem nivelar por baixo. Ao invés de você subir o piso de quem ganha um salário mínimo, você tem que abaixar o de todo mundo, para chegar a 3 salários mínimos, 5 salários mínimos. Então é perverso isso, porque o Brasil é um dos países que mais concentra renda no planeta. No planeta. O mecanismo perverso da economia brasileira é os maiores do mundo. Nós temos a maior taxa de juros do planeta. Eu não estou falando de Burundi, lá na África, tem 2 ou 3 países que não contam. Mas o país continental, com 200 milhões de habitantes, é outra coisa. Então, nós pagamos a maior taxa de juros do mundo. Quer dizer o quê? Isso aqui é o paraíso dos banqueiros, dos especuladores internacionais. Vocês são jovens ainda e economia é um assunto muito chato. Mas vou dar um exemplo para vocês, que vai ser fácil de entender. Quando a Argentina quebrou, há uns 10, 15 anos atrás, quando a Argentina quebrou, falaram, a Argentina não vai pagar a dívida deles. Então, quer dizer, nunca mais ela vai conseguir dinheiro no mercado internacional, empréstimo, isso e aquilo. Aí eu fiquei, poxa, então a Argentina se recuperou, cresceu, e agora sim, no regime neoliberal, de novo, do Macri, a Argentina está com 40% de inflação, crescendo a menos 2%, tá certo? É a situação atual da Argentina. Isso com a política do Fundo Monetário Internacional, etc. Mas quando a Argentina quebrou, veja, ela falou o seguinte, ela pagava 16% de juros anuais. Sabe quanto o Japão paga? 0 de juros. A Suíça paga 0,2%. Os Estados Unidos não pagam. O juro americano é 1%. Na Argentina era 16%. A nossa taxa Selic agora, que está 8%, já teve a 40%. Aí os argentinos falaram, eu só vou pagar os títulos da dívida por 1/4 do valor de face. O que é isso? Falaram, o título que valia 16 vai valer 4. Eu não pago. Querem esse acordo? Sabe o que aconteceu? 93% aceitaram o acordo. Por uma razão muito simples. O fundo de pensão da Itália, dos aposentados lá, ou da Alemanha e tal, lá, se eles fossem aplicar o dinheiro, eles recebiam 1%, ou 0,5%. Na Argentina eles continuavam ganhando 4%. Não era mais 16, mas era 4%, era 8 vezes mais. Esse aqui é o Brasil. O Brasil é o país que tem a maior taxa de juros do mundo, é o paraíso dos bancos. Nós não estamos na maior crise. Nós não estamos na maior crise. Ou seja, o Brasil está no desemprego, na recessão, né? E o ano passado, os 5 maiores bancos privados do país, que é Itaú, Santander, Bradesco, etc., no meio da recessão eles tiveram um lucro de 80 bilhões de reais. Alguma coisa está errada nesse país. Quer dizer, todo mundo paga a conta da crise, com desemprego, com aumento de impostos e tal, os bancos continuam lucrando. Por quê? Porque não se enfrenta eles. Porque eles comandam, inclusive, a grande mídia brasileira.
Se você ligar a televisão, você vai ver que os anunciantes da novela, do Jornal Nacional, são geralmente os grandes bancos. Ou então os especuladores. O tal da Crefisa, olha que eu sou palmeirense, hein, gente? É uma vergonha, entende? Porque é a maneira de extorquir de pobre, entendeu? Eu sou obrigado a engolir essa, né? Porque, pô, a camisa do Palmeiras, botar aqui. Antigamente só tinha um P aqui, entende? Então o problema é o seguinte: eles ganham muito dinheiro, e aí não sobra para a educação, para a saúde, né? Para a população em geral. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: o orçamento nacional, ele é feito de tal forma, na distribuição do bolo tributário arrecadado, né, que é o seguinte: você já separa a parte de juros da dívida, aí sobra pouco, porque tem a verba vinculada, etc. E eu ouvi do porta-voz do governo que o Brasil gasta muito em educação, precisa reduzir a 1/3. O Bolsonaro falou isso. Paga muito. Eu não sei onde é que o dinheiro vai. Ele vai dizer que vai tudo em corrupção? Não, vejo, pode até ter corrupção mesmo, que a gente tem que combater. E o pessoal, o nosso partido, é campeão nesse negócio de combater a corrupção. Mas o caso da educação não é esse, não. O caso da educação é a nossa histórica e a nossa trajetória política. Eu vou dizer para vocês como é que se constrói um país desenvolvido. O Japão, um país que sofreu com 2 bombas atômicas, certo? Um país que passou pelo fascismo na Segunda Guerra Mundial, mas desde a dinastia Meiji, lá em 1870, o Japão chegou a investir 17% de toda a riqueza do PIB nacional em educação. Agora o Japão investe 6% do PIB, sendo que o PIB japonês é 4 vezes maior que o nosso e não tem mais analfabetos. Todos estão no 1º grau, no 2º grau e caminhando para o ensino superior. Então você aplica em qualidade da educação e com um PIB maior, entende? A decisão da Coreia do Sul foi essa, na década de 50. Assim, a saída está pela educação, é um país pobre. Saiu da guerra da Coreia pobre. Hoje, se você pegar nos carros mais competitivos do mundo, são coreanos. Para isso tem que ter tecnologia, tem que ter investimento em tecnologia, inovação, que é algo que vocês, de alguma forma, tratam e cuidam aqui. Então, não se pensa nisso, pelo contrário, se criou a ideia de um país dependente. Por isso, eu queria dizer a vocês o seguinte: quando eu venho aqui no Instituto Federal, e é um orgulho para mim estar aqui numa universidade pública, como a gente vai lá na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, na Federal do ABC, de São Carlos, se você pegar a minha planta de emendas, você vai ver que o meu dinheiro, preferencialmente, o que eu tenho direito, preferencialmente, ele vai para as universidades ou para os institutos. Você vai para a escola pública ou vai para o hospital público. Porque não adianta dar tanto para o prefeito fazer isso, aquilo, isso aí não resolve nada. Nem as emendas. E aí eu quero terminar falando para vocês exatamente isso. O dinheiro das emendas é só uma escolha minha. Esse dinheiro é público. Ele nem devia existir. Mas é verdade. Devia estar no orçamento da educação, que toda a escola brasileira tinha que ter uma verba decente para formar nossa juventude. O 1º, 2º e 3º grau das escolas técnicas e tecnológicas, etc. Que esse orçamento devia ser assim distribuído. O parlamentar, ele tem direito a alguns milhões ali, que é pouco em termos de investimento global de educação, ele é pequeno. A gente procura, mas para vocês é importante, porque se tem uma condução, um transporte que serviu para melhorar a qualidade, a circulação, etc., se nós conseguimos, com
o professor Ricardo, com o Modena aqui, com todo o professor Rogério, conseguimos falar, bom, tem mais salas de aula para acolher o pessoal, tem uma sala de professores e tal, é ótimo, claro, mas é pouco. Tudo isso é pouco. Eu passei a vida lá no Congresso defendendo 10% do PIB para a educação brasileira. Era o mínimo a ser gasto. Eles nunca conseguiram pagar isso. Eles falam que tem 10%, mas 3% vai para a iniciativa privada. É deslocado para financiar a escola privada no nosso país. E eu digo para vocês o seguinte, pelo contrário, nós temos que valorizar o público. O que é público é coletivo, o que é público é uma construção geral da nação brasileira, né? E é por isso que a gente tem lutado por um outro tipo de Brasil. Eu não vou me cansar de fazer isso, tá? Eu acho que tem momentos históricos em que o povo está participando mais, em determinado momento ele participa menos, tem os processos econômicos que geram mais exasperação, tem processos econômicos que têm mais garantias, né? E nós vamos vivendo, construindo uma nação desse jeito. Mas o Brasil, com a potência que ele tem, com a maior biodiversidade do planeta, com a maior reserva de água doce do planeta, com petróleo ainda para ser tirado o que você quiser. Se você criasse um sistema educacional de maior porte, veja, nós ainda derivamos do sistema educacional que foi criado no getulismo, que são as universidades federais em cada estado, que a elite brasileira não queria, né? Se a gente tivesse um projeto de nação de verdade, a gente seria muito mais feliz. A gente conseguisse ter um processo de distribuição de renda em que uma elite mesquinha como a brasileira, eu estou falando de ricos, de poderosos, de quem tem propriedade, quem tem posse, né? Daqueles que, se entrar no avião um pobre, ele fala, aqui não é lugar de pobre, entende? Essa gente é que não constrói a nação brasileira. Infelizmente, muitos desses chegam no Congresso Nacional com o voto dos pobres. É uma contradição. Que eles defendem os interesses dos ricos, têm sido votados pelos pobres. Nós temos que resolver essa contradição. E isso só se resolve com consciência política, né? Com conhecimento, com participação. E participação é fundamental. Então, um velho professor que foi deputado do PT e considerado um dos maiores sociólogos do país, que era o Florestan Fernandes, meu amigo pessoal, já falecido, logicamente, dizia sempre da seguinte forma: se você não une a teoria e a prática, você não consegue dar uma dimensão da sociedade que você quer, aliada a uma prática cotidiana, ou seja, o estudo e a prática, você não forma uma cidadania combativa, competente para construir o seu próprio futuro e ser sujeito da sua própria história. Então eu estou aqui para dizer a vocês, sejam sujeitos da sua própria história em nome da construção de uma sociedade de iguais, uma sociedade com justiça social. Esse é o recado que eu quero passar para vocês. Um grande abraço a todos, obrigado. Muito obrigado. E então agora nós vamos iniciar a sessão de perguntas. Aqueles que desejarem perguntar, eu levo o microfone até eles, tá bom?